Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o órgão da visão. Então, o local do encéfalo responsável pelo órgão da visão é o lobo occipital. Então, é o lobo que fica aqui na porção posterior do encéfalo. Então, o olho ele é formado pelo bulbo ocular, estando situado na cavidade orbitária. Então, está aqui. A formação do olho externamente pela esclera, que é essa parte mais externa, que é a parte branca do olho, que é uma camada fibrosa onde se inserem músculos que movimentam o olho. Então aqui nós temos os músculos que vão movimentar o olho: o oblíquo superior, o reto superior, reto lateral, medial, inferior, músculo oblíquo do olho. E aqui nessa figura também nós temos esses músculos. No polo posterior do olho penetra o nervo óptico. Então aqui está o nervo óptico penetrando aqui no polo posterior do olho. E no polo anterior, que é este aqui, nós temos a córnea, que é essa parte aqui transparente. Depois da esclera, a segunda camada do bulbo é a corióide, também chamada de úvea. Então aqui está a corióide. Então a corióide, ela é bastante vascularizada. Ela reveste a maior parte da região posterior do olho, localizada entre a retina. Então aqui estaria a retina e a esclera, que é essa daqui. Então tem aqui a esclera e aqui a retina. Entre elas está o corióide. À frente da camada do corióide localiza-se o corpo ciliar. Então aqui está o corpo ciliar, mais anteriormente a íris. Então aqui na frente está a íris, que é a parte colorida do olho. Então o corpo ciliar é a parte anterior da corióide, a qual está ligado o cristalino graças a várias fibras chamadas zônulas ou ligamentos suspensores do cristalino. São essas fibras aqui. Tem um papel fundamental na secreção do humor aquoso e na focagem dos raios de luz para permitir então a visão. Então nós temos aqui também, na frente do cristalino, a chamada pupila. Então a pupila ela funciona como um diafragma de uma máquina fotográfica, controlando então a quantidade de luz que entra no olho. Ou seja, em ambientes com muita luz, a pupila se fecha. Então está aqui. Então aqui estaria um diafragma de uma máquina fotográfica e vejam que quando existe muita luz, esse diafragma se fecha. Então a pupila vai se fechar. E quando nós estamos diante de locais escuros, a pupila se dilata. Então está aqui o diafragma se abrindo e a pupila se dilatando, com o intuito de captar uma quantidade de luz suficiente para formar a imagem. Então nessa figura aqui nós temos um globo ocular, mostrando então aqui a córnea, que é esta lente convexa, a pupila, que seria aqui o diafragma, a íris, que é a parte colorida do olho, aqui está o cristalino, aqui o corpo ciliar, o corióide, entre a esclera
e a retina. E aqui o nervo óptico, passando aqui por trás, nessa região do polo posterior do globo ocular. O cristalino está aqui. É uma lente biconvexa transparente, situada atrás da pupila. Então aqui está a pupila, então ele fica localizado atrás da pupila. Unido ao corpo ciliar pelo ligamento suspensor do cristalino. Então nós temos aqui o ligamento suspensor do cristalino. Posteriormente ao cristalino, encontra-se o corpo vítreo. Então aqui está o corpo vítreo, substância gelatinosa, transparente, que fica na parte posterior do olho, entre a retina e a lente. O vítreo, então, gente, é uma substância gelatinosa, transparente, viscosa, que se encontra no segmento posterior do olho. Está aqui o vítreo, essa região aqui. Entre o cristalino e a retina, causando então uma pressão constante e atua de modo a manter a forma esférica do olho. Então, o humor aquoso, ele dá então a forma esférica ao globo ocular. Ele é constituído de 99% de água. E qualquer alteração no estado ou pressão do humor vítreo pode então afetar de alguma forma a visão. No corpo ciliar está o músculo ciliar. Então está aqui o músculo ciliar, esse músculo aqui, com os processos ciliares que estão unidos ao cristalino. Olha aqui o cristalino, que é a lente. O músculo ciliar movimenta o cristalino. Então, esse músculo ciliar, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar, então, o cristalino. Quando se fala em catarata, o que vem a ser a catarata? Aquele embaçamento que tem aqui na porção anterior do globo ocular. Então, a catarata, ela é caracterizada pela opacidade do cristalino, que é uma lente natural dos olhos. Então, com o passar do tempo, quando a idade vai avançando, o cristalino ele vai perdendo então a sua transparência, interferindo então na visão. Então, a pessoa com a doença tem a visão nublada, o que torna mais difícil tarefas como ler, escrever e dirigir. Entre a íris, então aqui está a íris, e a córnea, aqui está a córnea, está a câmara anterior do olho, que é esta aqui. E entre a íris e o cristalino está a câmara posterior do olho. Então, e entre a íris e o cristalino está aqui a câmara posterior do olho, que é de um tamanho menor que a anterior. O humor aquoso é um líquido transparente que está localizado entre as duas câmaras do olho, ou seja, a anterior e a posterior. O humor vítreo, ou humor aquoso, tem a função de nutrir a córnea e o cristalino. Então ele nutre aqui a córnea, que é essa lente aqui convexa, e
o cristalino, que é essa região aqui, mantendo então a pressão hidrostática conveniente para o olho. A íris, então olha aqui a íris, possui fibras musculares circulares. Então olha aqui, a íris fica aqui, olha aqui a íris. Então ela possui fibras musculares circulares e radiais. Então elas se irradiam, que dilatam e reduzem a abertura pupilar, conforme a intensidade luminosa, e ela, a íris, ela é a parte colorida do olho. Então está aqui a íris, que é a parte colorida do olho. A córnea, está aqui a córnea, essa lente aqui convexa, é um tecido translúcido que fica na superfície do olho, na parte mais aqui externa do globo ocular. Ela protege a visão de ameaças externas e ainda funciona como uma lente. Então olha aqui, aqui está a córnea. Então ela, além de proteger a visão contra ameaças externas, ela ainda funciona como uma lente, por onde a luz entra e é focalizada. Então está aqui o globo ocular, veja aqui a córnea, que protege então o globo ocular. Aqui numa outra figura, veja aqui a córnea na parte anterior, protegendo o globo ocular. A retina é constituída por uma série de camadas com um epitélio pigmentário. Então está aqui a retina, essa região aqui, veja aqui a retina. Os cones, bastonetes, células nervosas ganglionares que originam o nervo óptico. Então daqui o nervo óptico. A retina é uma camada fina de tecido nervoso, sensível à luz, localizada no interior do globo ocular. Então, no interior do olho. É o tecido que transforma a luz em estímulo nervoso e o envia para o encéfalo. A retina é a camada mais interna do olho. Então está aqui. Então a retina é a camada mais interna do olho e ela se divide em duas partes. Uma parte óptica, que é sensível à luz, e uma parte cega, que é insensível à luz. A porção cega da retina é que reveste o corpo ciliar. Então, aqui o corpo ciliar. E também reveste a íris. Olha aqui a íris, que dá cor ao olho. A porção óptica da retina se relaciona externamente com a corióide. Olha aqui a corióide, rica em vasos. E internamente com o corpo vítreo. A porção óptica da retina se relaciona com a corióide, externamente e internamente, com o corpo vítreo. Nesta porção está a papila óptica, que é o ponto cego, local onde penetra o nervo óptico, que é aqui, nessa região, onde tem a chamada mancha amarela, a mácula, com a fóvea central, local de maior acuidade visual. Então
Então aqui está o nervo óptico, penetrando aqui no polo posterior do globo ocular. Nessa região, aqui, nós temos então a fóvea, que é a mácula. Aqui nós temos uma foto estereoscópica, mostrando aqui profundidade, o nervo óptico. Então nós temos aqui a mancha amarela, chamada de mácula, vista assim anteriormente. Aqui nós temos uma vista lateral e aqui uma vista anterior. E com isto, nós encerramos então o órgão da visão.